Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas configurações iniciais, básicas do ArchiCAD, para você fazer o seu primeiro projeto usando essa ferramenta, tá? Para começar, o mais importante nesse início é vocês saberem que, diferente de um software de modelagem livre, no ArchiCAD a gente tem pavimentos, tá? E isso é muito importante, né? Configurar esses pavimentos para você fazer as modelagens dos elementos construtivos, como parede, pilar, laje, viga, porque esses elementos eles são vinculados a esse pavimento, tá? Então a primeira delas aqui, a primeira dica que eu vou dar é o ajuste dos níveis, né? Do pavimento. Para fazer isso, você está aqui no ArchiCAD, você dá um Ctrl 7, que é o atalho. Aí você vai abrir essa janela aqui de definições de piso. Um outro caminho, você pode vir aqui no navegador, clicar com o botão direito aqui em cima, tá? Pode ser aqui no ArchiCAD Default, né? Numa planta qualquer. Vem aqui em definições de pisos, certo? Vai aparecer também. Nessa janelinha, o que nós temos? Tá vendo? Tem um número ali, ó, 0, depois tem 1, 2 e 3. Isso ali é um número fixo, tá? Que vai determinar a posição em relação ao nível 0. Então você pode colocar um nível abaixo desse 0 ou um nível acima, tá? Nesse caso aqui ele está configurado apenas no nível térreo e alguns pavimentos acima. Como é que imagina que eu quero fazer uma coisa mais simples aqui, eu quero deixar só um apartamento. Então eu vou precisar só do nível térreo, né, que é o nível 0, e o nível de cobertura, né? O forro ou qualquer outra coisa que esteja num nível intermediário, você não precisa criar um pavimento, tá? Isso é bem importante no ArchiCAD. Mas vamos lá então, eu vou reduzir um pouquinho isso aqui, então eu vou deletar esse pavimento cobertura, então ó, apagar. Vou apagar o segundo pavimento também, e aqui, nesse primeiro pavimento, eu vou renomear para pavimento cobertura. Pavimento cobertura, certo? E aí é o seguinte, tá vendo que tem aqui ó, elevação e altura até o próximo? O que isso significa? Significa que aqui, ó, no pavimento térreo ele é o 0 e até o pavimento cobertura ele tem 3 metros de altura. Então isso aqui eu posso mudar também. Então digamos que eu queira 2,80, certo? Então ele dá 2,80 aqui, automaticamente ele já muda 2,80 para a elevação do pavimento cobertura, tá bom? Então vamos deixar assim, eu vou dar um OK aqui. Ele vai só dar um aviso aqui, porque eu estou deletando um nível que era existente. Se eu tivesse modelado coisas nesses outros pavimentos, ele deletaria, tá? Então isso aqui é muito importante, tem que ter bastante cuidado. Eu vou apagar. E agora eu vou clicar 2 vezes de novo aqui em ArchiCAD Default para voltar para o térreo, tá? Então esse aqui, ó, depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente a diferença, tá? De cada um desses ícones aqui do navegador, tá? Então eu estou aqui, ó, dentro do pavimento térreo, e aqui agora eu posso criar uma parede, por exemplo. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta parede, eu vou criar ela aqui, ó. E aí criando ela aqui, ó, eu nem tô me preocupando com a altura dela, por exemplo. Mas se eu for lá no 3D, ela já vai ter uma alturinha, tá vendo? E essa altura aqui, por definição, ela é a altura do vínculo até o pavimento cobertura que a gente configurou. Então, ó, vou entrar aqui no Ctrl T, que é as definições dessa parede, e vocês vão ver aqui em cima, ó, que já está vinculado ao topo, e ele está aqui 0, ou seja, não tem nenhum afastamento nem para cima nem para baixo, mas ele está realmente com o topo dessa parede vinculado a esse pavimento, certo? Então isso aqui é muito importante para você configurar logo no início, quando você vai começar o seu primeiro projeto. Beleza? Tem uma outra coisinha aqui que vocês precisam saber, que o ArchiCAD, diferente do Revit, ele tem layers, tá? Tem camadas, igual ao AutoCAD. Então, uma coisa que muita gente confunde é o seguinte, ó. Olha só essa parede aqui, ó. Essa parede, ela tá no layer, que aqui chama vegetal. Ele tá no layer ArchiParede, certo? E esse ArchiParede, nessa vista aqui, nesse primeiro pavimento aqui configurado, ele tá visível, tá? Agora imagina que eu queira ter alguns outros elementos que são invisíveis nessa vista. Eu consigo configurar isso, eu consigo controlar o que é visível, o que não é invisível, o que é invisível e assim por diante. E ela fica aqui, ó, nesse íconezinho de baixo, tá? Que são as definições de vegetais. Eu vou clicar no ícone e aí vocês vão ver isso aqui, ó. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Tá? Então aqui, ó, no lado esquerdo nós temos as combinações. Eu nem vou mostrar isso por enquanto. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Então essa aqui é a lista de vários layers que nós temos no ArchiCAD. Isso aqui você pode criar novos, você pode gerenciar isso aqui, criar pastas, organizar.
Então, dá para fazer bastante coisa com os layers. Mas isso aqui é um número total de layers que tem nesse projeto, certo? Vocês estão vendo que tá tudo aqui, ó, com o olhinho aberto? Eu posso, ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó, e fechar o olhinho ali, tá vendo? Um erro muito comum é as pessoas não conhecerem o recurso de combinações de vegetais, tá? Então você vem aqui, eu quero desligar a parede, né? Que é o caso, né? A gente fez a parede ali, eu quero vir aqui e eu quero desligar a parede. Vou dar um OK. Ele sumiu ali, né? Legal. Aí, agora eu quero ativar novamente. Então eu venho aqui, eu vou lá em parede, ativo e OK. Legal. Mas no ArchiCAD, a gente tem um negócio que eu vou ainda frisar um pouquinho mais logo à frente no vídeo, que são as definições de vistas, certo? Que é como essa definição de vegetal. E nós temos as vistas, tá? É nas vistas, lá na frente, né? Quando a gente for configurar ela, que a gente vai definir o que vai estar visível ou invisível, tá? Então, não adianta você vir aqui, ó, no vegetal, ligar e desligar, se você não sabe o resultado que isso vai gerar. Se você simplesmente vir aqui e ficar alterando os vegetais, isso não vai implicar lá na frente, no desenho que está na viewport, né? No desenho que está inserido na prancha, se ele vai estar visível ou não. O que vai definir se ele vai estar visível ou não é a combinação de vegetais que a gente vai deixar vinculado lá naquele desenho, tá? Então, ó, eu vou habilitar novamente aqui. É isso aqui, ó. Veja que cada um deles aqui, ó. Então, estudo preliminar, projeto legal planta, executivo forro. Cada um deles aqui, cada uma dessas combinações está determinando aqui no lado direito, ó, o que está visível e o que está invisível. E é isso aqui, ó, que a gente configura lá na frente quando vai inserir o desenho na prancha, certo? Então esse é um outro ponto muito importante que você precisa saber antes de você começar a sair projetando aí no ArchiCAD se você não conhece bem a ferramenta, certo? Uma outra coisa muito importante são as configurações dos elementos inseridos, tá? Ele é diferente da configuração inicial da ferramenta. Então, uma coisa é a configuração do elemento, por exemplo, essa parede aqui. Se eu entrar nas definições, você vai notar que ela tem aqui, por exemplo, ela tem um material de construção vinculado, ela tem aqui, ó, uma configuração de visualização em planta, né? Então ela já está selecionando aqui qual que é o tipo de caneta, né? Qual que é a espessura da caneta que vai no desenho. Ela também tem aqui a sobreposição de superfície. Então, assim, qual que é a superfície? Tem uma cor, né? Ela pintura branco polido, por exemplo. Eu posso colocar aqui um azul polido. Vou dar um OK. Se eu for lá no 3D, olha só. Eu acabei de mexer ali, ó. Tá vendo que tem esse azul polido aqui, certo? Isso é a configuração do elemento. Então, cada parede, cada janela, cada cobertura, cada laje que a gente insere aqui, a gente pode mexer nas configurações da instância, né, do próprio elemento. Isso não vai interferir no padrão da ferramenta. Então, se eu voltar aqui, ó, pegar a ferramenta parede e desenhar novamente uma outra parede aqui, ó lá, o azul não veio, certo? Por quê? Porque a ferramenta padrão aqui, quando eu clico só na ferramenta e desenho, ele vai pegar, ou a ferramenta, se você está iniciando o projeto, ele vai pegar as configurações iniciais da ferramenta, ou então a última que você configurou, certo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, cliquei 2 vezes na ferramenta parede, vou vir aqui e vou modificar o tipo de sobreposição de superfície, que eu vou colocar esse amarelo ocre. Vou dar um OK. Vou desenhar. Beleza. Vou pegar de novo, olha só. Peguei a ferramenta. Pronto. Tá vendo? Então ele grava a última configuração que a gente fez do elemento, tá? E aí tem outro conceito aqui dentro que é muito bacana, que são os favoritos. Então você pode vir aqui, ó, na ferramenta parede. Se você esperar um pouquinho, tem essa setinha. Clica na setinha e aí você vai ter aqui várias paredes já pré-configuradas. Se você der 2 cliques aqui e desenhar, você vai estar inserindo o favorito, tá? Então, ó, nós temos o favorito, tem as definições da própria ferramenta e isso, lembrando, não interfere, né, no padrão da ferramenta, tá? Então, é importante você saber isso também. Quando você vai aqui na planta, ó, meio bagunçando aqui, tem essas paredes, né? Se eu pegar aqui essa parede aqui, por exemplo, eu entrar nas definições, tá? E eu alterar
aqui, ó, em planta e corte, e eu colocar, por exemplo, uma linha, essa linha de corte aqui, ó, a linha de corte, eu vou colocar aqui com um padrão tracejado. Eu vou dar um OK. Olha lá. A parede ficou tracejada, certo? Se eu pegar novamente a parede aqui, ó, essa ferramenta, e desenhar, ela não vai ficar tracejada, ó. Ela vai ficar da última configuração que eu fiz antes de selecionar a ferramenta. Tá confuso? Não se preocupa. Mexe um pouquinho aí e você vai entender logo essa dinâmica. O importante foi você ouvir isso para poder entender um pouquinho melhor como funciona essa ferramenta, tá? Esse recurso ou esse modo, esse conceito do ArchiCAD. Beleza? Agora uma outra coisa que é um mistério para muita gente que está começando a trabalhar no ArchiCAD é isso aqui, ó, é um navegador, tá? Esse no lado direito aqui. Você veja que aqui em cima, ó, nós temos 4 ícones. Tem esse primeiro ícone aqui que está escrito, ó, mapa de projeto, lembre-se. Depois tem o mapa de vistas. Depois tem o livro de layouts e o conjunto de publicador, tá? Vamos pensar assim, ó, que é uma sequência lógica do desenvolvimento de um projeto, tá? Primeiro aqui no mapa de projeto a gente vai criar os pontos de vistas. Então, por exemplo, eu tenho 3 pavimentos ou 2 pavimentos. Ele automaticamente vai criar aqui em pisos apenas esses 2 pavimentos aqui que eu posso navegar por aqui. Por isso que é navegador, eu posso navegar por ele aqui. Então eu estou no pavimento térreo, ó, clico 2 vezes, ou pavimento cobertura, clico 2 vezes, ele já agora estou no pavimento cobertura, tá? Então eu posso navegar aqui para os cortes, elevações, aí tem as elevações interiores, folha de trabalho e tem outros recursos a mais aqui que eu posso mostrar mais para frente. Agora, aqui no segundo ícone, a gente tem o mapa de vistas. E olha só, eu quero que vocês entendam a diferença aqui, porque ela é vital para vocês entenderem o conceito de como organizar os desenhos aqui no ArchiCAD, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, veja, no template padrão brasileiro aqui, tá? Eu tenho estudo preliminar, projeto legal e projeto executivo. No projeto legal, se eu for em plantas, ele vai ter uma característica. Veja, as paredes aqui que eu tinha inserido antes, elas ficaram, ó, sem aquela achura amarelinha que estava antes. Ó, vou voltar aqui, ó, ArchiCAD Default. Tá vendo que tá meio amarelinho? Se eu for aqui em projeto legal, ele vai estar assim, né? Vai estar branquinho, tá? Se eu for em estudo preliminar, plantas, vamos ver como é que ele tá? Ele tá cinza, ele tá um pouco diferente. Mas é a mesma planta baixa, então eu estou no térreo. Porém, no estudo preliminar, no projeto legal e no executivo, eles têm características diferentes. Esse é o grande ponto. A diferença do mapa de projeto, que é esse primeiro nível aqui, para o mapa de vistas, é que no mapa de vistas você consegue configurar as definições de vistas, ou seja, escala, as combinações de vegetais que eu tinha mostrado antes ali, o que vai aparecer, o que não vai aparecer. Eu consigo colocar uma sobreposição gráfica que vai definir qual vai ser a aparência, né, desse desenho, dependendo dos critérios que eu colocar, um OVM e assim por diante, tá? Então, no mapa de vistas, a gente vai configurar cada uma das vistas. A gente pode ter, por exemplo, uma planta de piso, que vai representar algumas características, vai ter uma planta de forro, que vai representar outras características, e assim por diante. O mapa de projeto é como se fosse a fonte, né? Ou a matriz do desenho, e o mapa de vistas são as configurações, ou melhor, a gente salvar, é um local onde a gente vai salvar as definições dessas plantas, cortes e elevações, porém com as definições de vistas. Beleza? Então isso é importante vocês saberem também. Agora eu vou inserir aqui uma porta para mostrar uma outra coisinha que muita gente tem dúvida, tá? Isso aqui tá uma bagunça. Deixa eu fechar isso aqui, ó, fazer alguma coisa um pouquinho melhor. Ó, vou fechar aqui, tá? Só para a gente poder ilustrar. Beleza, tá aqui nossa casinha, tá aí certinho. Vou até fechar aqui, ó. Opa! Vou até fechar aqui, ó. Usar o trim, tá vendo? Ó? Então tá aqui, nossa casinha. Eu vou colocar uma porta aqui, tá? Muita gente que é iniciante no ArchiCAD repara nisso aqui. Olha só, eu tô no estudo preliminar, certo? Olha como é que tá a representação da porta. Tá só uns risquinhos. Por quê?
Isso aqui é o OVM, tá? Eu vou até clicar aqui no ícone ó, do OVM, ó, que são as opções de visualização do modelo. E é isso aqui que vai determinar como vai aparecer os elementos inseridos, tá? Desde pilar, viga, porta, escada, as rampas que você inserir e tudo mais, tá? Todos os objetos, eles têm níveis de detalhes. Isso é muito importante quando você trabalha com escalas diferentes, né? Às vezes você está no estudo preliminar e você não quer colocar tudo em detalhes ali. É uma coisa mais... principalmente dependendo da escala, né? Se você está trabalhando com uma escala 1:200, por exemplo, não vale a pena colocar ali a maçaneta, né? Então é aqui que a gente faz esse controle. E depois de fazer esse controle aqui, a gente vai lá no mapa de vistas e salva uma vista específica que vai fazer com que apareça dessa forma aqui os elementos que você quer, tá? Olha só, eu vou rapidamente aqui, ó, em projeto executivo, plantas, e eu vou mostrar para vocês como é que aparece quando eu estou no projeto executivo. Então, o OVM do projeto executivo, ele está configurado para mostrar a parede aqui com o batente certinho, né? Se eu for para projeto legal, se não me engano, também está mais ou menos assim, né? Está um pouquinho mais básico, mais intermediário, né? E se eu for para estudo preliminar, ele está bem basicão mesmo, né? Nem aparece ali o rótulo, né? Da porta. Então, olha só. Onde que a gente mexe nisso aqui? O que a gente tem que mexer? Aqui. E aqui, ó, vamos fazer um exemplo rápido? Eu estou em projeto executivo, certo? Então, da mesma forma que tem as combinações de vegetais, nós temos aqui também as opções de visualização do modelo. E aí a gente tem aqui os conjuntos disso, né? Onde vai determinar quais são as configurações para cada nível de entrega, certo? Então aqui, ó, no projeto executivo, eu estou dizendo que eu quero mostrar a porta inteira, certo? Eu posso optar por mostrar apenas o vão, ó, apenas vão. Ou então esconder na planta, ele vai ficar tipo parede, como se não tivesse nenhuma porta ali. Eu vou colocar aqui, ó, porta inteira, e eu tenho a opção de mostrar ou não o marcador, tá? Então, ó, posso clicar ou desmarcar. Eu estou em projeto executivo, certo? Esse projeto executivo, esse OVM de projeto executivo, ele está vinculado aqui no projeto executivo no mapa de vistas. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, em definições de vistas, aqui, ó, dentro de OVM ele já está aqui, ó, projeto executivo, tá? Isso aqui eu não vou entrar muito a fundo, mas basicamente o que está determinando que essa porta apareça dessa forma aqui no projeto executivo é o OVM, tá? E aí, ó, vou fazer uma mudança. Eu quero tirar o marcador. Então, vou dar um OK. E agora no projeto executivo não mostra o marcador, tá? Então, às vezes vocês confundem muito, né? Quem está começando, né? Você tá trabalhando aqui, porra, sumiu os marcadores de porta. Ou então, as portas ficaram super simples agora, só tem uma linha e outra aqui. É por conta dessa configuração, tá? E aí, se você tiver aqui no mapa de projeto, isso não fica salvo. Então, ele grava a última configuração que você tem lá no mapa de vistas e traz para cá. Então, ó, vou passar aqui para uma elevação. Estou numa elevação aqui, certo? Ele vai adotar as mesmas configurações da última visualização que eu fiz lá no mapa de vistas, tá? Ele faz isso. Essa é a dinâmica entre o mapa de vistas e o mapa de projeto, tá? Então, por isso que muita gente se confunde aqui. Mas onde ele vai gravar mesmo a forma que é visualizado o desenho é no mapa de vistas, tá? Então, ó, se eu for aqui em executivo, ele está aqui sem o marcador de porta, tá? Se eu for aqui em projeto legal, ele vai ter o marcador de porta, mas a porta vai estar mais simples, tá? Isso aí funciona daí para todos os elementos, escada e tudo mais. Mas é importante vocês entenderem esse conceito. Uma outra coisa também que o pessoal sempre tem problemas com isso. Sempre tem, sempre tem. Todo mundo que está começando a mexer no ArchiCAD tem esse problema. É a ausência de bibliotecas vinculadas, tá? O que acontece? O ArchiCAD, para ele ficar um arquivo mais leve, a biblioteca, ou seja, os objetos, texturas e tudo mais, eles ficam fora. Eles ficam numa pasta externa, mas ele vincula isso aí no arquivo e ele busca essas informações de fora. O que acontece muitas vezes é que você ou move esse arquivo para outro lugar, né? Essa pasta de biblioteca está em outro lugar, ou então você tem ela na nuvem e aí perde ali o caminho, ele se perde e aí você tem que ir lá e buscar novamente, tá? Então, onde fica isso aí? Como é que eu
conserto isso? Você vai vir aqui em Arquivo, Biblioteca e Objetos, Gestor da Biblioteca. Tá? É aqui, ó, que você vai vincular bibliotecas externas. Tá? No caso do Arcade 28 e 29, isso aqui mudou um pouquinho, porque antes era a biblioteca monolítica, que era assim, biblioteca BR, aí tinha biblioteca internacional, tinha uma biblioteca para cada região do planeta. Agora não, agora é uma única biblioteca e aí tem pacotes de tradução. Tá? Basicamente isso foi a alteração que foi feita e agora você consegue atualizar também. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui as bibliotecas, que são os pacotes de bibliotecas que você pode atualizar, certo? Ele fica nessa listagem enorme aqui. Mas também você pode vincular a uma biblioteca. Então eu posso vir aqui em adicionar, tá? Posso clicar na setinha, por exemplo, e eu vou adicionar aqui a biblioteca BinArc 5.0, que é do nosso template que a gente comercializa, tá? Então eu vou clicar aqui e agora tem essa nova biblioteca aqui, ó. Eu vou dar um OK, certo? Ele vai carregar aqui, ele vai meio que sincronizar as coisas para a gente poder acessar ela aqui. Pronto. Se eu for agora aqui, ó, em objeto, vou dar 2 cliques, ó. Eu for aqui também bibliotecas incluídas, ou melhor, biblioteca vinculada aqui, ó, biblioteca carregada. Você vendo que tem a biblioteca BinArc 5.0 aqui? Então tem alguns objetos, por exemplo, deixa eu ver aqui, tem um mini pack de cadeiras e poltronas aqui. Então isso aqui, ó, tudo isso aqui, ele tá naquela minha pasta que eu trouxe para cá. Então olha só, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar essa poltrona aqui, pegar aqui uma cadeira, ó. Pegar essa cadeirinha aqui, tá? Eu vou inserir essa cadeira no projeto, certo? Ela tá aqui, ó. Beleza. Vamos ver no 3D? Tá aqui ela no 3D. Tá ali a nossa cadeirinha, certo? Tá aqui a cadeira. Agora, imagina só, eu venho aqui, ó. E aí eu movi isso aqui, tá fora, não tá mais aqui, eu vou deletar, ó. Deletei. Ok. Vai sumir a cadeirinha, ó. Sumiu a cadeirinha. E aí eu venho aqui, ó, fica esse pontinho. Isso aqui é muito comum para quem está começando a trabalhar no Arcicad. Fica esse pontinho aqui. Poxa vida, por que está esse pontinho? Por quê? Porque a vinculação da biblioteca, que é externa, que eu estou inserindo aquele banquinho aqui, ela foi perdida. E aí o Arcicad nos lembra, ó, aqui tinha um negócio inserido e você perdeu. E aí, ó, aparece na central de ações isso aqui, ó. Tá vendo? Tem uma exclamaçãozinha em vermelho dentro de bibliotecas. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer um aviso aqui embaixo dizendo item da biblioteca em falta. Tá? E ele até me diz o que está em falta aqui, ó. Cadeira Daniela Aristeu Pires, certo? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou vir aqui em adicionar e eu vou vincular novamente a nossa biblioteca BinArc aqui. E eu vou clicar em recarregar. Olha lá, ele vai recarregar, aí ele vai encontrar novamente esse objeto e pronto, ele corrigiu. Tá vendo aqui, ó, que ficou até verdinho aqui, ó, recarregar? Vou dar um OK. Veja que agora a biblioteca tá verdinho ali, tem um checkzinho. Se eu voltar aqui na planta, tá aqui novamente o nosso banquinho, tá? Isso acontece também com texturas. Isso aqui também é muito comum, quer ver? Eu vou pegar aqui no 3D aqui, ó. Essas paredes aqui. Deixa eu só deletar esse monte de outras coisas aqui. Então tá aqui, ó, tem essas paredes aqui. Eu vou pegar elas, ó, eu vou colocar uma sobreposição gráfica, tá? De uma textura. Deixa eu até criar a textura aqui, peraí. Eu vou criar uma textura, ó. Opções, atributos do elemento, superfície. E esse, deixa eu ver aqui, esse tijolo aqui, ó, eu vou colocar rapidinho aqui, tá? Só pra gente testar, uma textura que tem na nossa biblioteca, ó. Então venho aqui. Dentro de biblioteca BinArc, aqui, vou botar texturas. Textura, brick. E eu vou pegar um brick diferente aqui. Esse aqui, ó. Tá? Ok. Aqui, ó. Deixa eu pegar de novo. Texturas, brick. Esse aqui. Ok. Ó, tá vendo? Alterou ali, certo? Vou até alterar um pouquinho a cor aqui, tá? Posso alterar. Beleza. Então, esse aqui agora, ó, ele tá com uma outra corzinha. Vou até colocar aqui, ó, pronto. Ele tá com uma outra corzinha ali, ele tá com uma outra imagem. E essa imagem, né, essa textura, ela tá na biblioteca vinculada, que é aquela biblioteca externa que eu coloquei ali. Eu vou dar um OK, tá? E agora eu vou vir aqui e vou colocar aquele brick ali, tá? Vou selecionar essas paredes e vou colocar dentro de modelo aquele brick, né? Cadê?
Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui o tijolo aparelho ao comprido, tá? Que é aquele que a gente acabou de mexer ali, tá? É esse aqui. Aí, olha só, eu vou de novo tirar aquela vinculação que a gente tinha feito antes, ó. Então, eu viro aqui, biblioteca objeto, gestor de biblioteca. Tá? Aqui eu vou eliminar isso aqui. E vou dar um OK. Olha lá o que vai acontecer com essa parede. Ó, isso é o famoso quadriculado que todo mundo reclama. Ah, pode ser que já tenha acontecido contigo aí, tá? Então, isso aqui, como é que a gente resolve? A gente vem aqui em arquivo, biblioteca e objetos, gestor de biblioteca, e aí vincula o que está faltando. Então, ó, tá vendo que ele está mostrando duas coisas, ó. Então, a cadeira e a textura, ó. Tá mostrando aqui para mim, ó. Cadeira Daniela e brick dos atributos está em falta. Então, tem que colocar de novo. Então, adicionar. E aí eu venho aqui em biblioteca, ou melhor, venho aqui, né? E coloco a nossa biblioteca BinArc, recarregar e aplicar. E OK. Voltou, tá vendo? Então, esse é uma coisa que acontece bastante e é importante você saber dela, tá? Dessa configuração. Pessoal, além disso, tem várias outras configurações, tá? Que são importantes você saber aqui do ArchiCAD. Essas são bem básicas, mas elas te dão uma dor de cabeça se você não souber usá-las, tá? Primeiro, então, recapitulando os níveis, que são importantes você entender como é que funciona. As configurações do elemento. O navegador, como é que ele funciona ali, né? O projeto, o mapa de projeto, mapa de vistas, principalmente, a diferença entre eles. Essa questão da biblioteca. Tem muitas outras, mas para o vídeo não ficar tão comprido também, que já deve ter um bom tempo aqui de vídeo, eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2, parte 3, tá? De outras configurações que são importantes para você configurar inicialmente. E beleza, e agora um recado, né? Se você já está trabalhando com ArchiCAD, já conhece um pouquinho mais da ferramenta e quer profissionalizar um pouco mais os seus projetos, a gente tem o nosso template BIM para arquitetos. Se você se interessar, né, ou se você quiser conhecer um pouquinho melhor, clica no link aqui abaixo do vídeo e aí você vai ser direcionado lá para a página do template, vai entender o que tem ali dentro, tá? E aí você vai entender tudo que você consegue fazer com o ArchiCAD de uma maneira muito mais prática, tá? Muito mais prática, muito mais otimizada. Vale a pena você dar uma conferida. Beleza, pessoal? Então, é isso. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá? É um canal recente aqui, esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo. Se você gostou e quiser receber mais notificações também, você pode se inscrever e ativar o sininho. Beleza, pessoal? Abração, tchau, tchau.